Tudo bem com vocês? Na aula de geografia, na primeira aula de geografia do segundo bimestre com a apostila nova, nós vamos aqui no capítulo trabalhar com relevo e hidrografia no Brasil. Primeiro, nós vamos iniciar estudando um pouco sobre o relevo. O relevo, pessoal, ele relaciona a superfície da Terra. Então, digamos que o chão, tá? Como ele é. Então, pessoal, em relação à superfície, o relevo da Terra, nós vamos ter uma superfície mais plana, mais baixa, uma mais alta, mais montanhosa. A gente vai ver um pouquinho melhor nas outras partes. Então, neste capítulo, estudaremos o relevo e a hidrografia no Brasil. Conheceremos as características das paisagens naturais brasileiras e algumas diferenças e semelhanças entre elas. Então aqui, pessoal, na roda de conversa, nós temos aqui 3 imagens, 3 fotografias. Campo Grande, Belém e Diamantina, tá? Então, nessas imagens, dá uma olhadinha. Quais elementos da natureza podemos observar nestas paisagens? Aqui nós conseguimos observar um rio, né? Aqui nós temos lá no fundo montanhas, árvores, né? Meio que uma floresta. Aqui árvores, né? Quais são as semelhanças e as diferenças entre as imagens mostradas? Umas são mais urbanas, né? Com mais casas, com mais prédios. Umas têm barcos, né? Navios. Mas todas têm um pouquinho da natureza presente, né? Algumas partes da natureza num relevo, numa superfície mais baixa, mais plana, e outras mais altas, mais montanhosas. As paisagens que você observa são parecidas com as do lugar onde você mora? Então, olhando para Iguaçu Paulista, é parecido com a imagem de Belém? É mais parecido com Campo Grande, que tem as casas, entre as casas tem algumas árvores, né, pequenos bosques, ou já tem uma mata grande no meio da cidade, alguns pontos da cidade, tá? Vocês vão responder essas 3 perguntinhas. Continuando, pessoal, nós temos o que é relevo? O relevo está presente em nosso cotidiano e muitas vezes não percebemos. Por exemplo, você já parou para observar como são as ruas próximas do local onde você mora ou da sua escola? Vocês já repararam como que são as ruas? Se são subidas, descidas, se são ruas planas? Observe a história em quadrinhos a seguir sobre o caminho da casa de Felipe até a sua escola. Então, nós temos aqui o caminho até a escola. Aqui é a escola, né? Olá, Marcos. Olá, Felipe. O Marcos está vindo de bicicleta. Hoje resolvi vir de bicicleta para a escola, porque a minha casa até a escola é só descida. Então, aqui, ó, tem diferença no relevo, na altura do relevo da superfície do chão. É inclinado. Aqui é mais baixo e ali mais alto. Mas para voltar, só empurrando mesmo. É mesmo. Como você pode observar na história em quadrinhos, a superfície terrestre, o chão da Terra, apresenta formas variadas. Então tem áreas mais altas e mais baixas, tá? Áreas planas ou inclinadas. Então, por exemplo, aqui é uma área baixa plana. Na rua lá em cima é uma área plana, só que está mais alta. E aqui nós temos uma área inclinada, tá? Conforme vai subindo, vai aumentando a altura, mas está inclinada. Isso, pessoal, essa superfície terrestre que representa as ruas, as estradas,
os bosques, grama, né, terra, montanhas, formam o relevo, chamamos de relevo. Relevo se relaciona à superfície terrestre, digamos que aonde nós pisamos na terra. Muitas vezes na área rural, em razão da menor quantidade de elementos culturais em comparação com a cidade, podemos observar com maior facilidade as formas do relevo. Então aqui nós temos uma parte mais plana, certo? Aqui nós já temos uma parte mais montanhosa, um relevo mais alto, né? Superfícies mais altas. Então, na parte rural é mais fácil de observar o relevo. É possível identificar, por exemplo, áreas mais baixas ou mais altas da superfície terrestre, certo? Aqui é uma imagem da área rural de Camanducaia, tá? Pensando nisso, pessoal, dessa superfície, dessa diferença de relevos mais baixos e mais altos, temos a relação com a altitude desse relevo, tá? A altitude tem a ver com a altura do relevo, só que a altitude é um pouco diferente de altura, tá? As diferentes formas de relevo também apresentam diferentes altitudes. A altitude indica a distância vertical da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Então, por exemplo, o topo aqui dessa montanha, em relação aqui o nível do mar, tem essa distância, essa aqui é a altitude. Esse morro aqui tem essa altitude em relação aqui ao nível do mar. Aqui a altitude já é bem mais baixa, tá? Então, a altitude é quando eu comparo a distância do topo do relevo em relação ao nível do mar, certo? E a altura? A altura também é uma medida vertical, só que relaciona o topo com o chão, a superfície do chão. Então, nós temos aqui, ó, a altura da criança é a altura da cabeça dela até o chão, onde ela está pisando. Não em relação ao nível do mar. Em relação ao nível do mar, é a altitude, essa distância aqui vertical. Já a altura comum que a gente utiliza para verificar a medida da altura das pessoas é a distância vertical entre o topo da cabeça, por exemplo, até o chão onde ela pisa, tá? Então aqui, ó, a altitude utiliza o nível do mar como referência e a altura utiliza o chão, a superfície do chão. E para finalizar essa parte aqui, pessoal, você sabia? Saiba mais. Você sabia que o Pico da Neblina é o ponto mais alto do Brasil? Então, essa montanha aqui, o pico dela, o topo dela é o mais alto. Ele tem 2.995,30 metros de altitude. Então, comparando o pico dessa neblina, dessa montanha, até o nível do mar, a altitude é de 2.995,30 metros, quase 3.000 metros, quase, né? E está localizado no estado do Amazonas, que fica ali entre o Brasil, no limite do Brasil com a Venezuela. Então, por exemplo, o Brasil está aqui, aqui está o pico e aqui já está Venezuela. Então, é o que divide ali, é o limite dos países. Tá bom, pessoal? Então, de início é isso. Nós temos que a altitude relaciona o topo do relevo, das montanhas, dos montes, em relação ao nível do mar, e a altura normal em relação ao chão. E o relevo tem essa ideia de ser a superfície terrestre, tá? Então é a superfície da terra onde pisamos, onde caminhamos, onde passamos o carro, né? Digamos que o chão da terra. Ele é um pouco, pode ser plano, pode ser inclinado, montanhoso. Nas próximas aulas a gente vai conhecer um pouquinho mais
algumas características mais profundas sobre a ideia do relevo. Grifem os pontos importantes, respondam lá as perguntinhas da roda de conversa e mandem uma foto, pessoal. Abraço e bons estudos!